Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde você aprende a criar, proteger e multiplicar seu patrimônio através da etapa mais rentável do mercado imobiliário. No episódio de hoje vamos entrevistar um membro da comunidade Domus, das antigas, né? Que tem o mesmo nome do nosso do cara responsável pelo nosso podcast aqui, e que vai nos mostrar qual que foi a história dele, a trajetória dele na incorporação imobiliária, como que ele viabilizou seu primeiro empreendimento, agora já vendeu a casa dele, já faturou, já está com dinheiro no bolso, vamos dividir a grana hoje aqui, e vai para os próximos empreendimentos, quais são as perspectivas para o próximo empreendimento, e ele começou esse empreendimento sem recursos próprios, seguindo o método Domus à risca, um dos membros que vestem, que seguem o método, que seguiu o método aí e viabilizou seu empreendimento. Vai nos contar aí também agora quais são as próximas perspectivas para os próximos empreendimentos dele. Mas antes de apresentar ele, deixa eu te fazer um convite aí, se você ainda não garantiu sua vaga no CP8 Summit, que vai acontecer lá em São Paulo, ao vivo, presencial, em agosto de 2024, garanta seu ingresso, porque esse vai ser o maior evento de incorporação de casas do Brasil, que está de incorporação imobiliária no geral também, né? Com mais de 1.000 participantes, e você pode garantir sua vaga, porque antes que os ingressos se esgotem, vai ser nos dias 30, 31 de agosto e dia 1º de setembro, tá? Então é uma sexta, um sábado e domingo, imersivo esse evento, 3 dias aí, 100% do tempo focados nas estratégias para você viabilizar seu empreendimento, para escalar sua incorporadora, para ir para o próximo nível, sacadas dos nossos alunos e mentorados que a gente vai trazer direto do campo de batalha para que você possa acelerar o seu crescimento na incorporação imobiliária. Então, se você não garantiu sua vaga ainda, já aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela ou acesse o link que está aqui na descrição desse episódio para você garantir a sua vaga nesse evento, tá? E no episódio de hoje, então, vamos entrevistar um membro da comunidade Domus. Seja muito bem-vindo, Vini Ferreira, como que você tá? Opa, tudo bom, Léo? Tudo bom, Matheus? Tudo bom, Gabriel? Bom demais, da FHF Empreendimentos. É isso aí, estamos aqui tá uniformizado, né? Vamos fazer o jabá da empresa aí. Inclusive, se você quiser investir com ele lá, depois a gente vai passar o contato do Vini aí, vai ser uma honra aí fazer essa conexão com vocês. E temos aqui também, porra, tá uniformizado hoje, né? Agora que eu vi aqui. Seja bem-vindo, Gabriel, seja bem-vindo, Matheus, como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muy bien. Maravilha. Graças a Deus. Vale. Ó, tu vê só, graças a Deus, muy bien, né? Vamos Olha, lá. 2023 era o inglês peculiar, agora é o espanhol, né? Quando vira o ano, né, tipo, começo de ano, o pessoal, não, esse ano eu vou aprender a falar inglês. Então, como eu já sei, eu falei, esse ano então vai ser o espanhol. Ano que vem, mandarim, tá? Eu achei que ia para uma outra língua, né? Um francês. Ainda bem que eu vim em 2024. 2025 ia ser difícil falar em mandarim. Vai ser estranho. Olá, que tal, senhores? Buenos dias. ¿Están listos para empezar o podcast? Oh, meu Deus. É isso aí. Olha aí, ó. Arrumei o professor. Pois é, já temos o cara aqui para nos O ensinar. mandarim é porque a gente tá com... vai ser um pouco contraditório que eu vou falar, que a gente tá com 2 japa no time agora, né? É verdade, tá. Aí ele A gente quer... tá importando... Apesar de mandarim ser chinês, se bem que eu não sei se são né? chinês ou japonês. Mandarim, japonês. São Não, eles são japa. São japa mesmo? São São japa japa, real é. oficial. Japa. Inclusive, exaltar o corte de cabelo do Matheus, tá muito bonito, né? Assim, diferenciado. Né? Exatamente. Aeroporto de mosquito, né? Só que só de um lado, tá? Esse aqui tá com grama no... Lembrando o corte de cabelo, lembrei agora uma vez que logo quando eu terminei de construir a casa, mandei uma foto pra ti. Tava recebendo o pessoal lá da comunidade, lá Domus ali lá da região de Campinas. Primeira coisa que você falou pra mim, antes de você falar, pô, a casa ficou legal. Ô, Vini, o cabelo tá branco, hein? Primeira coisa. Primeira coisa. Isso você não jogou no story do Instagram. Não, isso não. Mas eu falei, isso aqui é incorporação, não tem jeito. Algumas pessoas o cabelo vai cair, outras vai ficar branco. Vai ficar branco. É a lei da natureza, não tem jeito. O tempo passa pra todo mundo, aceitar, né, cara? Exatamente. Não tem saída. Inclusive, exaltar aí que o Vini é uma pessoa que a gente acompanha também, a trajetória dele na incorporação. Já fiz um podcast aqui junto com o Vini, né? Na época que a gente fazia de casa, né? A gente fazia via live. E aí acompanhei a evolução da viabilização do empreendimento dele, com os sócios dele e tal. E aí, quando ele mandou para mim no direct que ele tinha recebido o Pix da venda da casa, que
Foi uma sensação maravilhosa e foi uma vibração aqui dentro do escritório também, tá, Vini? A gente ficou bem feliz quando a gente soube da venda da casa, porque a gente também compartilha do sucesso dos membros. Afinal, além de incorporadora, nós somos uma empresa de educação, então o nosso sucesso é ver os nossos membros tendo sucesso também, né? O Vini é membro da Mentoria Alavanca, né? Foi membro da mentoria e a gente acompanhou então de perto a viabilização do empreendimento dele. Então, para nós é muito gratificante ver os passos que foram dados para chegar até aqui. Show demais, parabéns, tá? Obrigado também. Cara, eu vou falar para ti. Antes de começar a pensar em construir para vender, aliás, antes de encontrar ali a comunidade Domus, eu já tinha tomado essa decisão de, opa, eu tinha, né, vindo do mercado de telecomunicações, como já contei lá na história no outro podcast. Depois abri uma empresa de esquadrias, vendi essa empresa e vi ali que tinha muita gente que construía para vender nesse mercado. Falei, vou fazer igual, né? Uhum. E foi quando eu fui lá, comprei um terreno, né? Falei, né? Vendi o carro que eu tinha, comprei um Celtinha Mad Max para carregar cimento, para carregar as coisas. Tô com ele até hoje. E aí, cara, eu falei, opa, vou começar a construir para vender. E vendo ali que eu comecei tinham alguns amigos que também construíam, alguns sócios também, de outros negócios. E eu comecei a pegar material, ir nos depósitos de construção, ajudar a pedreira a dobrar ferro. E aí eu fui vendo, pô, peraí, alguma coisa tá errada. Eu quero construir para vender e eu tô aqui preso dentro de uma obra, sabe? Foi quando eu acabei né? Que nem uma vez a gente já conversou sobre isso, né? Você acabou me encontrando pelo Instagram. Quem encontrou quem aí? Exatamente. E, rapaz, até hoje, se abrir meu celular ali, eu te garanto que na terceira propaganda vai aparecer. Não interessa se é no YouTube, se é no Instagram. Se é no TikTok, que eu nem tenho, vai aparecer. A gente não descansa. Não descansa, exatamente. Cara, e ali aquilo foi, para mim, muito libertador. Primeiro porque houve uma identificação com aquilo que você estava falando, que construir para vender não é sobre obra, não é sobre construir, é sobre negócio. É sobre você saber fazer negócio, é sobre você entender e como pensar em viabilizar um empreendimento imobiliário. E aí você vê que as decisões não são tomadas dentro de um canteiro de obra, né, se o cimento é R$1 mais barato ou se é R$1 mais caro. É tomado... A tomada de decisão de um negócio imobiliário é feita numa padaria tomando um café com um investidor, com um corretor, com um dono de imobiliária. Então eu lembro que na hora que eu abri assim a comunidade me veio aquela tempestade, aquele brainstorm, de conceitos que eu falava, peraí, cara, tem muita gente aqui do meu lado, que os caras têm as próprias equipes, o cara fica ali sendo cicerone de pedreiro, leva os caras para lá, para cá, mas aí você perguntava para eles, me explica para mim qual que é o retorno do seu negócio. Me explica como que é a tributação, sabe? Isso para mim foi um processo tão grande ali em mim que eu falei, cara, peraí, o que esse cara tá falando aqui é diferente. É completamente diferente do que eu tenho aqui na minha realidade. Deixa eu tentar entender. E aí foi aquela coisa que eu mergulhei. E eu que já sempre gostei muito de estudar, aquela coisa de sentar a bunda na cadeira, vamos destrinchar. Por mais que eu já tenha estudado muito para vestibular, aquela coisa, passado na Unicamp, feito a faculdade, eu ali com os meus 30 e poucos anos, eu falei, cara, essa pós-graduação que eu estou fazendo aqui no mercado imobiliário, ela faz muito sentido. E primeiro ponto, nossa, vamos fazer uma análise de viabilidade do terreno, né? Uhum. Aí eu fui olhar, peraí, mas eu já comecei pelo fim, eu já comprei o terreno. Né? Mas tudo bem, já está aqui, vamos ver. Opa, faz sentido ou não faz sentido? Dá ROI ou não dá ROI? Aí eu falo, pô, peraí, o que é ROI? Sim. Né? E aí eu fazia muito isso de falar com a minha esposa, amor, vem cá, você sabe o que é Return on Investment?
Amor, você sabe o que é o Eternal Egg? Psicanalista deve adorar ó, essa conversa. Minha esposa, além de bibliotecária, né? A gente se conheceu na biblioteca da minha escola no ensino médio. Ela é psicanalista, né? E aí, eu não conseguia conversar com os caras que construíam ali no condomínio. Sobrava pra quem? Sobrava pra minha esposa. Amor, vem cá. Então ela chegava do trabalho. Amor, eu aprendi aqui. Você sabe o que é SPE? Você sabe o que é o SCP? Uma sociedade cota de participação? Aí ela fala assim, não, amor, mas eu tô muito interessada em saber. Me conta, por favor. Aí ela já tira um molesquinho assim. E aí, peraí, deixa eu parar o que eu tô fazendo. E aí, rapaz, eu quero engraçado aqui. Cara, eu ia explicando pra ela e aquilo, você aprende muito mais quando você explica um conceito pra alguém do que você guardar aquele conhecimento pra ti, percebe? E até hoje eu tenho muito essa postura com o pessoal que a gente se encontra lá da comunidade de sempre explicar essa tomada, essa metodologia. Porque uma coisa que eu simplesmente comprei um terreno e eu não tinha método nenhum para começar a fazer um empreendimento, percebe? E por mais que eu tenha tido aí alguns bons resultados, outros nem tanto, a lei da semeadura ela é universal. Se você não planta nada, você não colhe nada. Mas se você planta abacaxi, você colhe abacaxi. Se você planta laranja, você colhe laranja. E entender esse processo ali nesse primeiro empreendimento que falei, comprei o terreno, começo de 2021, vou protocolar na prefeitura, vou fazer uma casa, vou aqui junto com os pedreiros, vou vender no final do ano. Tô tranquilo. Faço isso 1, 2, 3 vezes, rapidinho. Aí eu entrei na comunidade, protocolei o projeto, com PE, pessoa física. Demorou 8 meses para ser aprovado. Ou seja, opa, acho que eu preciso aprender mais algumas coisas aqui. Né? Por exemplo, a ficar à margem dessa burocracia. Uhum. Então demorou todo esse tempo, aquela coisa, a gente gravou o podcast, vai, não vai. Eu lembro que o pessoal que trabalha contigo desde aquela época perguntando. Eu lembro quando eu falei, consegui a aprovação. Né? Depois de 8 meses, eu falei... E entre esse processo de conseguir essa aprovação, lembra que eu falei, ok, estudei, entrava no método Domus, via o módulo 1, aplicava, ok, já tem o terreno. É viável? É viável. Opa, eu vou conseguir ter uma lucratividade de um empreendimento de alto padrão, desses que se vende acima de 3, 4, 5 milhões? Não, mas eu estou no médio. Opa, o médio padrão, ele me dá aqui uma curva de obra mais rápida e eu tenho uma curva de venda também mais rápida. Ok, vamos seguir, vamos seguir, vamos começar a obra e vamos... E aí, eu já tinha feito o projeto, contratei o empreiteiro, no que eu passo o projeto para o empreiteiro, e eu tinha feito, na época tinha contratado também os projetos complementares. Apesar de eu ter tido esses projetos complementares, eles não estavam compatibilizados com o projeto arquitetônico. Uhum. Ou seja, eu tinha um projeto, mas não tinha um projeto. Sim. Então, eu acabei fazendo... O que isso me gerou? Né? Acabei construindo uma casa meio que no feeling. Mesmo, né? E eu tinha me colocado também... Eu gosto sempre de me colocar ali como um aluno para entender bastante os processos, né? Uhum. E de falar, ok, vou gerenciar aqui a obra, vou entender cada detalhe para justamente, depois, a hora que eu pensar em crescer, eu preciso estruturar. Para mim estruturar, eu preciso saber o que eu preciso. E para mim saber o que eu preciso, eu tenho que estar no campo de batalha, eu tenho que estar ali, né? Por mais que você sempre fala no método que não for... Incorporação imobiliária é a arte de você comprar terrenos e vender casas, vender lares para as pessoas. Uhum. No meio desse processo tem uma coisinha chata pra caramba que toma 80% do seu tempo, da sua vida, chamada construção. Né? E uma coisa, ao longo desses anos, né, já faz um tempinho que a gente se conhece, que a gente se acompanha, e, cara, todos os players
que estão na internet, que falam sobre o mercado imobiliário, desde aquela época você já falava isso. Foca em incorporar. E passado esse tempo, hoje eu vejo que toda essa galera, o cara que falava sobre gestão de obra, o cara que falava sobre financiamento imobiliário, o cara que fala sobre fazer gestão de múltiplas obras, todos eles hoje fazem o quê? Incorporam. E a maior parte deles são nossos alunos. Mas eles não falam. Eles não falam. E é natural isso aí. Isso, até puxando alguns pontos do que você tem falado aí. É natural essa busca, né? O cara do financiamento, os nossos colegas que faziam gestão de obras, que ensinavam isso até na internet, né? Que também são nichos de mercado. Eles entenderam que a prestação de serviço, grande parte dos casos, é uma commodity, que é onde está concentrado a maior parte do serviço em si e a menor lucratividade, né? Trabalha bastante, fica à mercê da tomada de decisões de outras pessoas, da contratação ou não, da definição do projeto, da escolha do material, né, da prestação de serviço do cliente, e a margem de lucro vai se enxugando. E talvez nem só o lucro. O lucro ele é importante. Mas para mim o ponto mais importante é a autonomia que a incorporação traz. Porque a escolha é nossa. A escolha de tomada de decisão é nossa. Tava agora que antes de gravar o podcast saí para responder um áudio de uma obra que eu me envolvi desde 2020, uma prestação de serviço, né, que eu estava respondendo o cliente. Não estou mais nela há um bom tempo já, mas ainda dando suporte de uma prestação de serviço. A relação é totalmente diferente quando é uma incorporação, porque as tomadas de decisões são feitas, né, dentro aqui do escritório ou lá na obra entre colegas. E é uma tomada de decisão racional. E é interna assim, não tem um emocional envolvido de um cliente, é uma racionalidade e nossa, é muito mais leve tratar dessa maneira, sabe? Então, esse é um grande benefício. É por isso que os colegas daí foram vendo, né, o que a gente fazia, o que a gente falava, e eu sempre fui muito incisivo. Fala pros engenheiros, cara, você tá perdendo dinheiro, meu amigo, né? Você tá virando Uber por opção. Você está prestando serviço, está concretando laje, talvez porque você gosta disso, tá ok. Só que financeiramente não é o mais estratégico. Se você quer construir um patrimônio, não vai ser prestando serviço, não vai ser gerenciando a obra dos outros, não vai ser fazendo projeto arquitetônico, estrutural, não vai ser assim. Se você quer construir patrimônio, você tem que ir para o topo da pirâmide do mercado imobiliário, que é a incorporação imobiliária. É onde está o maior lucro, onde está o maior potencial de você construir seu patrimônio de verdade. E muitos deles foram vindo para esse mercado. E é legal a gente saber que a gente inspira essas pessoas, embora muitos deles não vão por orgulho, por vaidade, não vão dar os devidos créditos, mas também a gente nem está buscando crédito aqui, a gente está buscando mesmo passar essa mensagem para frente. Os meus créditos você tem. Sim. Receba. E Vini, você falou um ponto bem lá no começo, né? Sobre que você decidiu ir para a incorporação e olhando que 80% da operação da incorporação, né? Tem um negocinho chamado construção ali no meio, né? E você foi daqueles que foi para operação para entender o negócio, né? Eu também fiz isso na minha primeira casa. Foi uma escolha. Eu falava, puta, cara, não tinha mestre de obras na minha primeira casa. Eu fui o mestre, mas eu nunca tinha ido numa obra. Como que um cara que nunca fez nada era mestre, tinha que tomar decisão lá dentro? Foi um caos. Saiu a casa, foi vendido, tudo, parou em pé, não caiu ainda, não vai cair. Teve vários problemas, e ainda se somou a um cliente bem difícil de lidar. Então, assim, foi uma pós-graduação minha primeira casa, e foi também um motivo pelo qual eu falei, cara, não quero que mais gente passe por isso aí, sabe? É óbvio que eu vim pela internet por uma estratégia de negócio, porque eu gosto de ensinar, mas também porque, puta, cara, eu não quero que outras pessoas passem pelo que eu passei, porque foi muito desafiador. Eu tenho estômago, mas nem todo mundo vai ter para passar por isso também. Só que não precisa ir para operação, sabe? Por mais que você e eu fomos. Uhum. Porque da mesma forma que, será que para eu contratar um pedreiro, eu preciso primeiro assentar uns tijolos? Não. Então é a mesma lógica.
Será que para eu contratar uma mão de obra eu preciso entender de obra? Não. Existe método. Se você contrata um pedreiro, se você contrata um carpinteiro, sem você ter passado por essa operação, é o mesmo mindset, né? O mesmo mindset. Mindset. É a mesma mentalidade para você ir para o próximo nível de contratação, de buscar um colaborador ou uma empresa que faça a gestão. Só que esse conhecimento é bacana, é importante ter, sabe? Que você teve. Exato. E aí eu fui percebendo que, naturalmente, mesmo eu não sendo um cara técnico de obra, eu preciso saber contratar. Eu preciso saber como... Essa é a habilidade que precisa. Exato. E eu sempre fui muito, muito ingênuo. Me descobri com 35 anos ali. Cara, porque vamos começar a obra. Né? Compartilhei muito com vocês que comecei a obra, tô tendo ali abri em paralelo, enquanto eu estava ali com o protocolo esperando ser aprovado pela prefeitura, falei, opa, eu não vou construir como pessoa física? Pô, vale a pena eu construir como pessoa jurídica para criar uma marca? Vamos abrir uma empresa, vamos abrir uma incorporadora, né? E, inclusive conseguimos registrar a marca da empresa, né? Temos... Boa. Então, o que eu fui fazendo? Cada módulo eu pegava, estudava, absorvia aquele conteúdo e colocava em prática. Né? Eu sou uma pessoa que eu não aprendo só estudando. Eu preciso colocar a mão na massa para fazer ali a pizza, o macarrão, porque senão o conhecimento ele se esvai. Né? Mas não é só você, qualquer um. Exato. E a maioria para na primeira etapa, só assiste a aula, mas, cara, se não implementou, não aprendeu. Então, rapaz, você acredita que depois teve até um arquiteto que eu conversei com ele uma época, mostrei toda a metodologia, o que eu estava aprendendo, ele gostou pra caramba, virou seu aluno também. Ah, legal. E aí um dia eu tava lá na obra e tudo, ele me chama no WhatsApp, tirou um print, olha quem eu achei aqui, tava lá, que eu sempre estudo em primeiro ou segundo naquele ranking lá na gamificação lá da comunidade. Que estudava as aulas, comentava aquele negócio todo, né? Tanto que eu vi todas as aulas lá ao vivo. Depois hoje, como tem um podcast, às vezes eu não vejo nada. Se eu não vejo segunda noite, terça de manhã eu tô lá. Sim. Tô lá fazendo meus, né? Montando ali as planilhas, né? E, cara, além de você mostrar um método, o que eu achei muito, muito, muito legal é a entrega dos arquivos porque não é só o modelo, o mindset. Não é só o modelo mental. Falar, gente, você está vendo aqui? Vamos entender como é que você faz uma análise de viabilidade? Você tem que entender de vários índices financeiros, né? Return on equity, return on investment, payback, que para mim sempre foi vingança. Ali eu falei, opa, pô, o dinheiro tem que retornar em algum momento, né? E todas aquelas taxas, né? TMA, taxa mínima de atratividade, TIR, emitir, e por aí vai. E eu falei, cara, eu não vou aprender isso aqui no meu ambiente. Eu preciso sair daqui. Eu preciso procurar ambientes que me tragam justamente esse desenvolvimento de conteúdo. E aí, beleza, você explica todos esses detalhes, mas espera aí, eu tenho uma planilha de viabilidade com cálculo de juros pelo tempo, com várias simulações. Então, quando você pega esse material, você consegue replicá-lo, você consegue aplicar para a sua realidade, mas principalmente, eu nunca foquei muito nos resultados da planilha, eu sempre foquei em entender o raciocínio por trás daquilo. E ali eu fui mudando aos poucos a minha mentalidade de falar, pô, peraí, eu não tenho que ter a casa mais lucrativa. Eu tenho que ter um negócio que vai me dar mais aprendizado. É claro que hoje, passado todo esse tempo, eu já estou muito mais tranquilo, mas não foi um processo gostosinho. Tranquilo. Não foi gostosinho, não foi. Né? O JJ fala que a dor é a fraqueza indo embora, né? E quantas vezes eu chegava né? Então, beleza, estruturei, tenho uma empresa. Eu falei, opa, peraí, eu tenho aqui meu capital, eu tenho possibilidades. Então, já conheço algumas pessoas com quem eu trabalhei durante muito tempo com telecom. Aí eu falei, opa, tem aqui um relatório, montei todo aquele relatório de investimento,
tabuladinho, bonitinho. Isso serviu também depois para o manual descritivo da obra. Montei ele também durante a obra. E no final tem o manual de uso e operação da casa. O seu de vocês tem 130 páginas, o meu deu uns 95. Esse manual foi louco, hein? Esse manual foi louco, eu sei. Porque eu falei, opa, pera, então, ou seja, todos os documentos, todos esses arquivos, eles me ajudaram muito a ir me guiando etapa por etapa, processo por processo, e botei a bunda na cadeira e falei, vou fazer sim. Talvez não seja o método mais eficiente, ou eu poderia pagar alguém para fazer, mas não, cara, eu preciso passar por isso, preciso entender, né? Ô Vini, só para entender no tempo, esse processo todo, isso tudo foi você entrou para a comunidade nesse período que o teu projeto ficou em 8 meses para aprovação? Foi isso? Exatamente. Eu entrei bem no começo, eu protocolei o projeto lá em maio de 2000. Eu comprei o terreno lá em maio, protocolei o projeto em junho, alguma coisa assim, por volta de agosto, eu entrei na comunidade. Uhum. Até um pouquinho antes de vocês irem. Cara, eu e o Vini, esses tempos atrás, a gente tava vendo, acho que o teu podcast, o anterior foi agosto de 2021, foi antes de nós mesmos entrarmos na empresa. Exato. E aí, naquele momento eu ia nas obras, junto ali de algumas pessoas, e eu falei, cara, eu tô fazendo esforço errado. Eu sou um cara que gosta muito de me dedicar, de me esforçar, mas peraí, eu tenho que fazer esforço para algo que dá resultado. Né? Então isso foi o primeiro insight que eu tive. Estou fazendo esforço pro lado, estou puxando a corda forte, mas pro lado errado. Tem que puxar pro lado direto, pro lado correto. Abro a empresa, aí eu pego o relatóriozinho debaixo do braço, né? E e agora? Agora eu tenho que vender. E por mais que eu já tinha tido uma empresa de esquadrias, eu nunca fui o cara da venda. Eu sempre odiei vender. E depois de um tempo, eu tava lembrando que meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho, eu tinha 10 anos de idade. Meu pai e meu avô, moleque, vai trabalhar, 10 anos de idade, vai trabalhar, outra cultura, né? Cara, eu fui vender sorvete. Um cara que nem eu aqui, qual é a chance que tem de dar certo de eu vender sorvete? Por quê? Cara, eu vou comer metade. Consome o estoque todo. Consome o estoque todo. É tipo o dono do bar, seu manguaceiro. Mas olha só que louco. Faz uns pouco tempo que eu tava lembrando que eu falei que ao mesmo tempo, claro, eu ia lá, vendia sorvete aqui, eu tinha uma certa timidez, né, enfim, zero processo de venda. Assim como você sempre falou que vendia pêssego quando era criança, né? E eu tinha essa influência tanto do meu pai, do meu avô, que sempre foram, né, funcionários, nunca pensaram em empreender. E nessa mesma época eu comecei a fazer um curso de informática, isso lá em 95. Então, olha só que de um lado eu tinha essa questão de vender sorvete, pensar em empreender, e da outra eu fui para o ramo de tecnologia. E eu nunca tinha parado para pensar nesse paralelo que essas duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. E, naturalmente, depois eu escolhi o ramo de tecnologia, né? Nunca pensei em empreender, e fui. Me formei em técnica informática, tecnologia de telecomunicações, engenharia elétrica, atuei 12, quase 15 anos no mercado de telecom. De vez em quando ainda aparece alguma consultoria ou outra que eu faço. Mas quando eu estava lá no 2014, 15, acho que você já comentou também que você ouviu o podcast lá do Nerdcast. Nerdcast. E, cara, conheci o Flávio Augusto pelo Nerdcast. Eu também. E eu falei, cara, e aparece lá o Flávio Augusto, o cara que tá fazendo um time, o time lá nos Estados Unidos, o Orlando. E aquele cara começa a falar sobre empreendedorismo. E sempre foi uma coisa que eu sempre repeli. Mas, por outro lado, também eu nunca me encaixei no mercado de trabalho. Eu nunca fui o cara que conseguia ser ali formatado, percebe? Eu sempre tinha as asas que eu queria mais, eu queria voar, entende? E esse modelo da CLT, eu me sentia muito podado, essa falta de liberdade, percebe? Então eu sempre acabava desempenhava ali um trabalho, mas eu nunca me sentia pleno com ele, percebe? Então eu costumo dizer que o empreendedorismo era algo que já estava ali, desde do garotinho vendendo sorvete, e eu não... subconsciente, nossa, ele é muito traiçoeiro, né? Às vezes ele demora muito tempo. E aí eu entendi, depois de trabalhar muito com telecom, viajar muito para aqui o Brasil, até para América Latina,
na hora que eu comecei a empreender e ouvindo muito lendo os livros do Flávio Augusto, todo aquele pensamento, eu falei, cara, é isso. Percebe? E aí eu fui entender por que eu nunca quis empreender. Porque eu nunca tive próximo de modelos que faziam sentido para mim, percebe? E essa vontade ficou ali adormecida, sei lá, uns 25 anos. E, cara, quando eu fui começar a construir para vender, tudo meio que foi fazendo sentido. Os conhecimentos que eu desenvolvi até aquele momento, percebe? Mas aquele sentimento de algo mais, de pertencimento, percebe? E isso, cara, conforme eu fui executando etapa por etapa ali dentro da Domus, isso foi aflorando cada vez mais, percebe? E hoje é até engraçado, porque justamente meus investidores já foram caras com que eu já trabalhei, que eu já fui contratado deles, né? E eu tava até vendo um podcast que vocês gravaram aqui com o Cristiano, né? Uhum. E vocês contaram aquele vídeo daquele urso polar, que tem um urso que tá ali em cima e tem um outro ursinho que tá tentando subir pro mesmo, né? Pro mesmo... No topo ali. Ali pro topo, e você vê que o urso não pega, ele bota ali em cima, né? Ele vai direcionando um caminho, ó, sobe por ali, vem pra cá, sabe? E tudo isso, para mim, foi uma junção, um alinhamento de astros aí, de entender esse processo. E de falar, opa, tá aqui, achei uma atividade, e propósito a gente cria, aprendemos também com o Flávio Augusto, né? Que a gente fica procurando um propósito. Cara, oportunidade se cria, oportunidade você faz. E aí entender isso dentro do mercado imobiliário, cara, foi uma virada de chave, assim, sensacional. E aí, enquanto eu estava com o projeto para ser aprovado, abri a empresa, fui vender meu relatório, fui lá com meu relatóriozinho debaixo do braço. Opa, pessoal, tem aqui uma cota de investimento, quer investir comigo? E eu fiz uma coisa que primeiro eu fui testar uma pessoa ali que tinha um terreno, mas não tinha aquele capital todo, sabe? Então também era uma pessoa que talvez precisasse da grana a curto prazo, mas eu fui lá, opa, tem que botar a cara aqui, vamos testar meu processo de venda, meu pitch de venda, vamos ver se como é que eu sei fazer isso, né? E eu, enfim, fui lá, apresentei, né? Você passa pelaquela ansiedade da primeira vez que você vai vender algo para alguém. E a pessoa acabou, não, vou acabar aqui, vou continuar com o terreno, vou querer ganhar em cima da valorização dele, né? Mas tá tudo bem. E aí depois eu peguei, opa, como o Léo sempre fala, faça a lista lá dos 50 investidores, né? A minha chegou nos 23, 25. Mas na segunda, mais aquela coisa, no segundo pitch de venda eu já cheguei ali, ó, tá vendo? Eu tenho esse terreno aqui, os números são esses, né? Vamos. E aí foi simplesmente eu vendi a cota toda do investimento para esses investidores. Não foi então, ou seja, eu não fiz uma SCP, né? Até por isso fiz uma SPE. Sim. Né? Foi o teu segundo contato? Foi o meu segundo contato. E são quantas pessoas? São 3 empresários. Tem uma holding, e aí a gente fez uma sociedade da holding deles com a minha empresa. A gente já trabalhei com eles 12, 15 anos, então também tem essa... pega esse 1 milhão, põe aqui e vambora, vai. Ah, legal, cara. Legal. Tu vê que ali teve um certo ponto teu, Vini, de... Enfim, muitos não teriam a coragem de abordar o ex-chefe, posso dizer assim, né? Para ser o investidor. Deixariam talvez o ego, enfim, ser engolido por ele, né? E já teria fechado essa oportunidade que hoje são os teus atuais investidores. Exato. E do que eu me lembro aqui, o Vini é um caso desse, e acho que o Alisson também, se não me falha a memória, o investidor dele foi, enfim, não sei se foi um ex-chefe ou alguém que tinha uma empresa, ou que era um amigo dele que ele conhecia, assim, investiu nele também. E eu trabalhei em várias empresas, né? Mas sempre ali com eles, ou para eles, ou trabalhei também em grandes empresas. Mas o cara me mandou embora 3 vezes. Me contratou mais 3. Sim. E detalhe, quando eu fui começar a construir essa casa, me chamou de novo.
Na verdade, antes, me chamou para vender. Na época que eu estava abrindo a empresa de esquadria, quer aqui fazer o serviço? Não, agora eu estou abrindo minha empresa. E um ano e meio depois, eu falei, ó, agora vamos ser sócios, vem cá. Agora não é mais contratação, agora é parceria. Exato, e eu queria ser... E durante aquele processo de telecomunicações, olha só que louco. No meio do processo, que durante muito tempo eu pegava e viajava, fazia viagem, pegava o avião em Viracopos, descia no Rio de Janeiro, voltava, ficava 2 dias fora. Com o passar do tempo, essas viagens foram aumentando. Até de uma vez um gerente virou para mim e falou, ó, temos aqui esse projeto, a gente precisa de alguém que entenda que fale espanhol e que entenda esse tipo de rede, que é uma rede específica lá de cabo coaxial e fibra ótica. É uma consultoria e você vai ter que ficar lá você vai lá para Lima, no Peru. Já avisa a família que você vai ficar 2 semanas. Já avisa a esposa para não apanhar. Sim. Rapaz, e aí depois a coisa só foi piorando, né? Depois desse contrato, depois eu comecei a cuidar de construção de rede, né? De virar babá de empreiteiro. E aí você começa a viajar e ficar 30, 40, 50 dias longe de casa, sabe? E aí foi onde eu tive minha virada de chave, meu turn key. Esse o Matheus nem usou ainda. Essa acho que eu ainda não usei mesmo. Turnkey. Turnkey. British accent. Então, rapaz, e aí eu falei, cara, eu não quero. Porque meu pai, a vida toda, ele trabalhou assim também, viajando, né? E teve uma época que eu fui trabalhar justamente numa cidade onde meu pai morava e tal. Meus pais são separados há muito tempo, né? E ali eu vi que eu não queria seguir o mesmo caminho dele de trabalhar e ficar longe da família, sabe? Não fazia sentido, já com esposa, filhos, entende? Então você percebe que vai tudo juntando ali pontinhos ao longo dessa trajetória para eu chegar nesse momento de comprar um terreno, empreender no mercado imobiliário, que eu tô vendo, pô, aquela pessoa consegue, aquela pessoa consegue. Pô, peraí, eu acho que eu também consigo. Exato. E até trazendo um ponto que você falou lá no começo sobre isso aí mesmo. Você viu pessoas ao seu redor fazendo isso, só que imersos na operação, às vezes com vários funcionários, e sem ter a mínima noção do que é ROI, payback, esse tipo de coisa, né? E também, aí você entra numa outra mentalidade em relação à incorporação, porque eles estão com a visão de construção. Construção / venda, mas não incorporação em si. Muito imersos na operação, nos 80%, que é a gestão da obra em si, ou a tocar a obra, do que efetivamente prospectar novos negócios, prospectar investidor, montar um modelo de negócios, vender e contratar alguém para fazer a execução. E ter análise dos indicadores financeiros, indicadores de mercado, né? Exato. E aí agora vamos começar a contar a história triste. Que aí o que acontece? Pô, consegui a liberação, vou começar a obra. Eu já tenho uma obra que eu não tenho problema de fluxo de caixa. Sim. Vai ter o recurso, né? Já tenho recurso. Eu que já tomei conta de operação de 50, 60 pessoas, uma casa com meia dúzia de pedreiro, vai ser tranquilo. Mas a vida é uma caixinha de surpresas, né? Aquele tapa na cara, que aí eu começo. Tem uma indicação do empreiteiro, aí na confiança, sabe? Aquela coisa de ser meio ingênuo, topo pagar antecipado. Então... mas aí também, né, Vini? Pô, cara. Menino... Nossa, velho, teve umas que o Vini compartilhava no grupo da mentoria, que eu falava assim, Vini, eu tô puto por ti, velho. O Vini tava relativamente tranquilo, porque ele abraçou muito esse aprendizado. Sim. E eu ficava pistola por ele, cara. Né, Vini? Eu só não batia em mim porque tava a 800 km de distância pra dar um tapa. Se tivesse uns 8 metros, você dava um peteleco. Mas olha só que louco. E aí foi engraçado. E aí eu falei, pô, tô começando a obra aqui, mas eu falei, pô, tá meio estranho, né? Peguei o cronograma, montei o cronograma. Fase por fase, etapa por etapa. Fiz um orçamento analítico. Pô, mas peraí, eu sei exatamente como que vai encaixar isso aqui? Né? Primeiro eu tenho que fazer o forro de gesso para depois fazer, né, usar os andames, para depois fazer o piso. Em paralelo eu começo a dar a primeira demão de tinta, né, ali emassar as paredes. O exemplo que você sempre usa do reboco filtrado e do reboco desempenado. Sim. Né? Essa foi a clássica, né? Enganação de... Exato. E aí o que acontece? Eu falei, cara, tô sendo enganado.
E eu sei que eu tô sendo enganado. Não é bem enganado, mas eu falei, pô, peraí, por que essa obra não tá andando na velocidade que deveria andar? Eu tô sentindo cheirinho. Isso foi uma coisa que eu aprendi também a confiar muito na minha percepção. Porque eu sempre fui aquele tipo de pessoa que eu tô vendo que você tá me sacaneando. Não, mas tudo bem. Eu tô vendo, mas tudo bem. Mas tudo bem. Minha esposa ficava na pé da vida com isso. Porque algumas coisas eu sou muito impaciente, muito firme. Com outras eu sou mais tranquilinho. E aí foi quando teve o Domo Summit, lá em agosto. Eu até falei, tô indo lá pra Balneário Camboriú. Cara, que eu preciso entender melhor desses processos. Eu sei que eu tô implementando aqui o método, mas eu preciso de mais. Eu preciso entender onde eu estou falhando. Né? A tal da autorresponsabilidade, né? Boa. Nunca é ninguém que te engana. É você que se deixa se enganar. É simples assim. Né? E você é aquilo que você faz, não é aquilo que você fala. Né? E aí, quando eu vim pra cá, cara, a cabeça explodiu um tanto das conexões né, com vocês, com as pessoas que também estavam ali no evento. Foi quando eu entrei pra mentoria. E é claro que, naturalmente, como eu sempre tive, eu estava sempre o empreiteiro me devendo, porque eu sempre antecipava o pagamento do Metapa, ele ia lá e cumpria. Ele do Metapa, ele ia lá e cumpria. Ele sempre estava me devendo. Então, isso fica meio que você sempre fica à mercê do cara. E aí a obra não vai no seu tempo, vai no tempo dele. Porque o que eu acabei fazendo? Eu entreguei para ele a chave do cofre. A chave de poder que você tem numa obra, que é justamente o quê? A gestão financeira. Né? Trabalhou, mediu, recebeu. E por que isso, de uma certa forma, aconteceu? Porque os projetos que eu coloquei ali na área da execução e que não estavam compatibilizados, não tinham também a lista de material, fez com que eu não tivesse o quê? Uma direção, não tivesse um norte para seguir dentro dessa obra. Então, peraí, o meu erro não foi com o empreiteiro, o meu erro foi antes. Então, eu já comprei um terreno, adquiri projetos que eu não consegui executar. Então, isso me trouxe muita dor e muito sofrimento para entender toda uma obra que eu fiz por feeling. A obra ficou muito boa, foi muito, né? Consegui vender, tanto que, por exemplo, no final agora, eu finalizo a obra, vou para o mercado vender. Peguei o pico de insumos, de aço, cimento, ferro. Então você vê que eu tive um aumento do meu custo global do empreendimento. E na hora que eu chego para vender, foi o ápice da Selic. Então eu tenho sempre aquele atraso do mercado imobiliário em relação ao mercado financeiro. Terminei a casa em 2023 e aí não era só minha, mas ali toda a região ali parada, só bolinha de feno rolando, né? E aí na hora que eu justamente ouvi que eu queria aplicar um markup dentro desse valor, né, que foi ali aportado, para ter uma lucratividade padrão Domus ou padrão CPI, eu falei, cara, não tá rolando. Mas peraí, meu custo foi aumentado, mas não só do meu, das pessoas aqui também. E as pessoas estão vendendo a casa muito barato. E aí eu comecei a entender, peraí, esses caras simplesmente trocam dinheiro. Eles simplesmente têm 4, 5 obras ao mesmo tempo, fazem a administração ali girando com um ou outro predeiro, e quando vai vender a casa, o lucro que ele tem é oriundo da valorização do terreno. Sim. Você, cara, o que eu tô fazendo aqui? Aí você fala, peraí. E aí eu volto, quando eu comprei o terreno, quando o terreno foi comprado, era um terreno de 170 mil. As casas eram vendidas a 650. Você percebe que eu tenho um terreno que geralmente está valendo por volta de 25% do VGV? É um terreno caro. Muito caro. Isso para alto padrão pode fazer sentido. Só que você percebe que eu fui entendendo os pontos com o passar do tempo. E para mim, tudo bem. Porque desde o princípio foi um aprendizado. Aí eu vou vender a casa. Eu queria, o ideal seria eu vender ali por um markup de 50%, mas eu apliquei um markup de 30% aproximadamente. Ou seja, mesmo assim ainda tive lucro,
Mas eu demorei 2 anos e tive um lucro total ali por volta de 10%. Muitas pessoas falaram para mim, cara, mas por que você vai construir uma casa ali nesse condomínio? Constrói aqui fora, você vai gastar 1/3 disso e você vai ganhar os mesmos valores, né? Percebe? E eu falei, não, cara, eu quero entender desse mercado. Esse daqui é para me furar minha bolha de vidro, meu teto de vidro. Porque eu quero entrar no alto padrão. Só que para mim entrar no alto padrão, eu preciso primeiro entender. Tem que pagar o pênalti, né? Tem que pagar o pênalti, tem que pagar os processos. Né? E aí, uma das coisas que eu vi, por exemplo, de falar, pô, peraí, mas o preço daqui desse condomínio, ele segue outra região da cidade que tem um VGV de 150% maior do que aqui. A dor de descobrir. Pô, peraí, então eu tô construindo num lugar, mas que não interessa o que eu faço aqui, eu posso fazer um palácio. Tá atrelado àquela região. Opa, mas nem tudo funciona assim. Até por isso que eu tô indo agora para eu tô saí de um empreendimento de um VGV de R$1 milhão e tô indo para um outro empreendimento de também uma casa térrea, mas um VGV de 2,5 milhões. Sim. Previsto. Só que por exemplo, é uma região que ali no Swiss Park, uma região famosa ali em Campinas, então são 17 condomínios, quase 7 mil terrenos, né? Saudoso. Saudoso. Não fala muito de Campinas que o Matheus vai ficando... A água lá é boa. É boa, cara. Esse ponto, Vini, aproveitando que você deu uma respirada, tem que aproveitar, né? Porque é que nem a família da minha mãe lá. A família da minha mãe são mais de 10 irmãos. Eu lembro quando a minha avó estava viva ainda, italianada. Alguns dos... Gritando ao mesmo tempo. Alguns gritavam. Outros falavam rápido. E tinha uns que falavam rápido e gritavam. E aí, assim, pra ter uma troca de conversa, é só quando alguém dava uma tossida, assim, ó. Quando a pessoa, desse aquela respirada. Se desse a respirada, outra engatava. Daí era mais meia hora de alguém falando, assim. Quando eu tava, tipo, falando alto, se estressando, né? Se estressando. E daí, cara, virava uma bolinha, porque eles são em mais de 10 irmãos, daí virava uma bolinha de 3, 4. E aí, sim, eles só viravam, assim, um para outro, ficava 3 aqui, e eu lá olhando de fora, assim, né, em terceira pessoa, olhando aquilo. Falei, cara, não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui. Porque daí tava cada um falando mais alto, porque não tava mais ouvindo o outro, né? Aí começou a aumentar o volume e tudo virou um baile, cara. A tarde de domingo, de sábado lá, era assim, meu Deus. Meu pai, de verdade, ele entregava a mãe lá, ele cumprimentava todo mundo e ele saía. Ele falava, eu não consigo ficar aqui. Ele não conseguia, porque assim, real, assim, falavam alto e falavam muito, e ele não conseguia. Porque daí eles faziam uma pergunta pro pai e não deixavam ele responder, já engatava. Cara, eu rio porque eu vejo uma família igual, cara. É muito parecido. Meu Deus, tá aproveitando aqui a tomada de água. Foca nele. Aproveitando que a gente tá num podcast, como é que é o Ambujanra lá, vou perguntar pra vocês, Léo Ribeiro, o que é a vida? O que é a vida? A vida é construir para vender. Aproveitando a tomada de água do Vini ali, sobre esse ponto dos condomínios, tem alguma cultura que é instalada em algumas regiões. Do cara que ele é um administrador de obras. Ele cobra 10, 15% de administração e ele ganha só na valorização do terreno. Então, o terreno pode ter valorizado 100%. Então, ele comprou por 500 e valorizou 500 mil, né? Acontece isso, dobra de tempos em tempos. E ele cobrou 10%, 15% da administração de obra, mais a valorização do terreno. E aquilo lá foi o lucro dele durante a operação. O que deveria ser a valorização do terreno mais o markup da construção, por exemplo. Sim, você tem que ser remunerado por isso. Né? Exatamente, e não remunerado por gerenciar a obra. Porque o dinheiro é de outra pessoa. Mas como você está incorporando, o dinheiro é teu. Logo, o risco é seu. Logo, a sua margem sobre aquele capital tem que ser 30%, 40%, 50% sobre o custo da construção, mais a valorização do terreno. Esse é o cenário ideal. Agora, uma coisa é a gente calcular o que é o correto, outra coisa é alguém estar disposto a pagar. E aí, de tempos em tempos, fica mais enxuto, que foi o seu caso, com essa casa em 2023, que foi o meu caso também, com uma casa aqui, a Casa Arezzo também, que foi um timing de mercado onde a maré baixou. Isso não é um problema. Não é uma vergonha para você, não é uma vergonha para mim, a casa demorar mais para vender, porque não é uma coisa que a gente pode controlar.
Existem fatores externos. Da mesma forma que não é mérito nosso quando a casa vende só com um tapume e uma imagem na frente. Ah, não, porque eu sou um gênio, eu escolhi o terreno ideal. Sim, fez o projeto ideal também. Esse é o mínimo que a gente tem que fazer. Sim. Só que o mercado ajudou também. Às vezes o mercado contribui com uma demanda absurda. E também essa escolha do local onde vai ser construído. Por exemplo, você estava num lugar onde a cultura instalada era desse gerenciamento, dessa margem enxuta. Tem regiões, tem condomínios que é assim, cara. Os empreiteiros foram tomando o mercado, virou aquele preço. Aquele preço é naquela região e pronto. Agora tem outros condomínios que 2, 3 ditam a regra e falam, cara, só vendo por esse preço. E vai balizando para cima e vai aumentando o preço. Né? Então, se você foi para um outro lugar assim agora, poxa, você tá num outro ecossistema, uma outra cultura, uma outra mentalidade com uma margem de lucro mais interessante, né? Exatamente. E olha só, e por que eu consegui ir para esse outro ecossistema, né? Porque mesmo estando ali com essas margens ali diminutas pelos empreiteiros, enfim, olha só o resultado final, né? Terminei a casa em abril, tivemos o pico da Selic, chegamos em agosto, um ano depois que a Selic estava no máximo, né? Em 13,75, né? Uhum. Ela começou a baixar. Mudou o que no financiamento imobiliário em termos de taxa? Nada. Continuou os mesmos valores. Mas em termos de aquele calorzinho no coração, de você... Nossa, vamos investir em imóveis. Cara, de repente, aqueles 4, 5 meses que eu tive com a casa pronta, eu tive ali poucas visitas. Em 2, 3 semanas, o dobro. Sabe? E teve uma semana que eu tive, cara, 5 ou 6 visitas na casa. E aí, naturalmente, você começa a ter... a ganhar a sua casa, você começa a ter tração no mercado, né? E quando eu decidi ali a precificação da casa, eu falei, eu quero colocar um markup aqui de 50%, mas ali eu vi, e até conversei com os meus investidores, eles até, né? Porque eu fiz uma casa, além de ter feito a administração da obra, pro bono, eu também fui um investidor. Eu também tive minha cota ali de investimento. Coisa que agora eu já não vou ter. Agora sim eu posso dizer que eu estou realmente começando desde o começo o método Domus. Com um terreno que escolhido a dedo ali, que já era dos investidores. Não vou colocar dinheiro, né, do próprio bolso e vou ter a minha margem de lucro, meu rendimento atrelado à margem de lucro. Agora sim eu falo, agora comecei a Domus desde o começo. Real, oficial e certinho. Sim. Estou em desenvolvimento de projeto, também com escritório de arquitetura muito experiente naquela região. Sim. Os caras já aprovaram ali mais de 600, 700 projetos só naquela região. Ótimo. Então, não vai demorar 8 meses. Não vai demorar 8 meses, porque eu tenho o quê? Tem um sistema de aprovação da Prefeitura de Campinas que você coloca ali a responsabilidade sua e a Prefeitura não aprova. Ela simplesmente dá uma licença de construção e no final da BITS você precisa construir o que é permitido naquela região. Por isso, escolher um profissional que saiba o que está fazendo ali. Isso está sendo uma movimentação das prefeituras. Ainda... Balneário Camboriú está nesse estudo já, por exemplo, porque aqui também o projeto Completo Aniversário ele não aprova e é por, infelizmente, má vontade, sabe? A gente tá passando isso, assim, cada análise vem uma coisa nova, não existia antes, vem uma coisa nova, só que o condomínio, por exemplo, ele libera a construção antes de alvará, então a gente tem ao menos essa janela de oportunidade para ir à construção, mas teoricamente pela prefeitura nós estamos ilegalmente construindo. No entanto, o condomínio tem regras mais restritivas que a prefeitura, então tá tudo bem, a gente está construindo, não vai ter que arrebentar nada ali, executar nada fora da aprovação. E eles também estão nessa movimentação de você vai ter um alvará de construção aqui, vamos dizer assim, você está certo até que se prove ao contrário, e não você está errado até que se prove ao contrário, que era, na verdade, a forma como estava sendo feito, e lá na frente vai ter que ter executado dentro dos parâmetros. Aí, se não executou, daí vai ser um problema realmente, né? Isso vai facilitar muito, vai acelerar muito o processo de aprovação, né? E conta um pouco mais sobre o terreno e o projeto desse empreendimento que você... Aliás, antes desse que você vai começar agora, fala desse que você vendeu. Do terreno, das características da casa, valor de venda, assim por diante. Legal, vamos lá. Então, escolhi um terreno distante da portaria, próximo, mas não colado, nas áreas sociais,
com uma orientação da fachada sudoeste. Boa. Foi tudo foi meio que mais sorte do que juízo. do que juízo, porque foi antes de eu entrar para adulto. E eu fui vendo que eu peguei uma planta que eu falei, e eu fiz realmente falo com um pouco de soberba, mas cara, eu fiz a melhor casa térrea do condomínio. Legal. Primeiro porque eu peguei o código de construção e eu fiz uma casa de 142 metros. Quando o limite é 70%, terreno de 200, 140 metros. Por quê? Eu usei um pergolado como elemento arquitetônico na garagem, consegui com isso expandir a casa, e eu fiz uma casa diferente do padrão que era feita lá, que é mais ou menos um pé direito duplo, mais uma sala ali com 15, 20 metros, uma sala de apartamento dentro de num terreno de 200 metros. Então eu consegui fazer uma casa de 40, uma sala, um hall, um living de 40 metros quadrados. Com 2 quartos, com um banheiro interligando esses 2 quartos, no qual a futura compradora pode colocar ali uma porta, fazer uma suíte americana. Fiz um jardim de inverno, uma cozinha integrada com a área gourmet, que é algo que dependendo dos ambientes, é algo que é muito bem quisto, que é justamente aquela coisa de eu abrir a porta da casa, vejo a sala de estar, a sala de jantar, a cozinha, a piscina. Isso aí. Isso é uma experiência muito bacana, né, cara? Essa integração dos ambientes, tudo. Exato. Entanto que esse arquiteto que eu estou agora vendo um novo projeto, quando eu mostrei essa casa para ele, e ele viu que eu falei que eu construí lá, ele não falou que pô, mas você construiu uma casa boa demais no lugar errado. Você construiu a casa certa no lugar errado. Ele virou para mim, cara, você deu um tiro de bazuca para matar um mosquito? E ele falou, cara, eu quero ir lá ver sua casa. Sabe? Isso foi uma das coisas que eu achei assim muito... Legal. Muito importante porque, primeiro, o cara quer entender. Pô, você veio, você construiu uma casa lá em Paulínia, num VGV ali, médio padrão, agora você está querendo já saltar para um VGV 2,5 vezes maior? Pera aí, o que esse moleque tem? né? E alguma coisa ele deve saber, né? E olha só, é a única casa térrea no condomínio que tem um living com esse espaço todo, né? Então vão lá, 2 vagas de garagem coberta, 2 vagas na rampa, 3 suítes, uma suíte master com closet, uma área de serviço e um banheiro para a piscina. Ela é uma configuração única dentro de todos os condomínios, dentro dos 1.300 lotes que tem lá no condomínio. A minha casa ela foi pensada para ser exatamente única por isso. Lembra que ficou ali 6 meses, demorou para vender, de repente o mercado voltou a aquecer, comecei a ter muitas visitas, mas poucas propostas. De repente, a hora que chegou a proposta da venda, eu vendi a casa 10%, 10%, 12% acima do preço praticado pelos meus outros concorrentes. Que isso? Né? Legal, cara. Então, olha só, eu tenho até um exemplo de um rapaz que o cara construiu 3 casas nesse ano lá no condomínio. Ele não conseguiu vender nenhuma. Teve que alugar as 3. Inclusive, uma é próxima na mesma rua. Aí o pessoal acabou alugando a casa. E aí a cama de casal não entrou na suíte, teve que ficar lá na garagem. Alguns dias até desmontarem parte do box. E essa casa, qual que foi o valor de venda? 980 mil. 980 mil. Enquanto a boa parte das casas ali eram vendidas a 890, 850, algumas em 900. Então eu consegui, foi a casa térrea mais cara do E qual foi o custo global do empreendimento? O custo global bateu 790 mil. 790. Então você vai fazer a conta e você vai falar, nossa, Vinícius, mas o investimento, o resultado líquido foi pequeno? Foi. Mas como eu disse, eu plantei o quê? Aprendizado. Pô, isso, Vini, isso faz toda a diferença. Primeiro para nossa ansiedade, nosso controle de ansiedade. Se a gente quer uma margem de lucro e ela não vem, a gente começa a dar burro em ponta de faca e não vai acontecer, porque se o mercado não absorve, não tem o que fazer. Né? Mas esse foi uma virada de chave em vários aspectos que eu tive nos últimos tempos também, assim, de mentalidade mesmo sobre qual que é o payback financeiro que a gente tem. Porque o payback de aprendizado ele vem antes. E essa é uma mentalidade que tem na incorporação e na vida. Né? O ganho financeiro que a gente tem, por exemplo, em 2024, ele foi de um ganho de aprendizado que já veio há 2 anos antes. Sim. Então,
podemos dizer que o aprendizado é um retorno, né, que ele precede o lucro. Precede uns 2 anos. Então, primeiro a gente ganha esse aprendizado e depois a gente vai ter o ganho financeiro. Faculdade é a mesma coisa, não é? Faculdade lá, convencional, né? São 5 anos de engenharia, por exemplo, estudando... Para depois não vir ganho financeiro. Mas 5 anos... não vir ganho financeiro. Para depois não vir ganho financeiro. E às vezes demorar uns 5 anos para você avançar, entender alguns processos. Se a gente olhar desse aspecto, porque é muito engraçado isso, né, cara? Pra faculdade tá tudo bem levar 10 anos pro cara dar certo na vida. Todo mundo aceita, né? Tá todo mundo aceita. Engole tranquilo. Sossegado. Tá tudo bem 6 anos de medicina, mais 2 anos de residência, mais 3 de especialização. Tá tudo bem levar 11 anos pro cara ganhar 30, 50 mil por mês, que é um puta salário, né? Tá tudo bem. 50 mil por mês, 11 anos. Mas jamais isso comprar um terreno, construir uma casa e vender, né? E não ter esse lucro na primeira casa. E em 5 anos? Pô, 5 anos pra ter esse lucro? Não, tá louco. Pô, cara, mas se o cara for consistente na incorporação em 5 anos, se ele quiser ter um salário de 50 mil mês, ele tem. 5 anos, 6 anos, e que seja também os 10 anos, o cara não precisa fazer medicina, né? E ele já vai ter o lucro, por exemplo, você já teve um certo lucro desde a primeira casa. Só que foi esse tanto de aprendizado e esse tanto de lucro. Sim. Né? O próximo vai continuar o aprendizado sendo alto. Mas o lucro vai ser proporcional também. É um troço que, cara, até me veio assim, ouvindo agora tu falar aqui. Mas no fim é um troço óbvio, né? Porque a gente aprende e aí implementa aquilo que aprendeu para daí colher um fruto financeiro ali na frente. Né? Sim. E é muito legal. O Vini, cara, há algum tempo já ouvi ele, como ele já tinha o nível de consciência do aprendizado, assim, né? Uhum. Como ele, eu não sei se foi dentro da comunidade, isso, trocando ideia, enfim, no Léo, na mentoria, como ele setou a expectativa do primeiro empreendimento, baixou a ansiedade, porque provavelmente percebeu, né? O aprendizado que teve e que teve a garantia, a segurança, que sabe que vai colher isso ali na frente. Né? Seja agora nesse empreendimento de 2,5, já vai colher uma parcela bem maior, depois nos próximos. Cara, linkando com o que o Vini tinha falado dessa questão do plantio e da colheita ali, se você pegar, por exemplo, um pé de jabuticaba, um pé de acerola, você vai plantar ele ali. Ele não vai te dar a mesma quantidade de um pé de jabuticaba que está há 20 anos ali do lado. Que dá jabuticaba quase que infinito, que não tem boca para comer o tanto que... Ele vai dar algumas, mas proporcional à raiz e ao tamanho daquela árvore. Conforme aquela árvore vai crescendo, ela vai gerando frutos em maior quantidade. Entendeu? Então, igual a oliveira, cara. Leva 5 anos para ela, tipo, um produtor de azeite de oliva. Leva 5 anos para ele começar Sim. a inclusive, colher. quando tu for pra Argentina, ou o senhor, ou tu também tragam azeite e vinho. Pois é, né? Pode ser doce de leite? Com certeza. Também, né? Também. Opa, mas você não tá de dieta? Mas eu como, não tem problema. Então, gente. Não como. Ele olha. Não agora. Olha. É óleo. E olha... E mais um ponto só para concluir isso aí. Alguns de vocês já sabem dessa história, mas vale reforçar. Meu pai plantou na década de 70 araucária. E ele foi colher 2 anos antes de eu entrar para o ensino médio. E ele teve a possibilidade de colocar um filho dele, agricultor. Ele tinha 6 vaquinhas de leite numa escola particular, no Senai, para fazer curso técnico de informática e ensino médio dentro de uma escola particular. Ele se orgulhava, numa cidadezinha de 4 mil habitantes, ele poder ser um das 4 famílias, só tinha 4 na época. Eu e mais 3 pessoas de lá que estudavam numa outra escola, que era escola particular. 4 pessoas numa cidade toda. Foi ele. Mas não foi ele tirando leitinho, foi ele uma coisa que ele plantou há 40 anos atrás. A gente não precisa de 40 anos para colher, né? Só que a mentalidade de que primeiro a gente vai plantar, seja na incorporação imobiliária, seja em qualquer outra coisa, para depois começar a colher, cara, pô, isso muda totalmente o jogo, né? Você me lembrou daquele ditado, né? Quem planta tâmaras não colhe tâmaras, né? Porque a tamareira demora 100 anos para começar a dar frutos, né? Então, se você sempre está ali ansioso para colher esses frutos, ok. Claro que o mercado imobiliário não, uma tâmara, a gente quer colher ainda vivos, né? Sim. Mas não é em 2 meses, 3 meses. Exato. E chegou um momento que eu comecei... Eu lembro de uma frase que você falou acho que do Eli Horn, com a entrevista com acho que
no evento que você teve com, acho que você falou com o William Vac, falando, e a Selic alta? E a Selic? E o William Horn, tá, e o que tem? Foi engraçado essa parte. E eu não sei te precisar quando exatamente um momento, mas eu acho que não foi bem assim, teve um momento assim, sabe, um ponto, que foi o seguinte, vamos lá, uma das coisas que você sempre trouxe, 90% dos milionários no mundo empreendem no mercado imobiliário, né? Investem. Mas vamos falar de dadaísmo, vamos falar de Karl Marx. Olha só que socialismo. Cara, ele tem uma obra que é o Capital, que eu acho, que basicamente ele explica ali que o mundo é luta de classes entre os donos do meio de produção e quem não tem os donos e quem não controla esses meios de produção. E que o mundo era, durante a Idade Antiga, poder era através de exército e terra. A gente chega ali na Revolução Francesa, não interessa se você é de esquerda, se você é de direita, nós temos agora nós temos uma nova variável nessa luta de classes, que é o capital, o dinheiro, money, a mais-valia. E que dali para frente, o que iria definir o mundo era esse capital, era esse fluxo de dinheiro. Assim como você tem o ciclo do carbono, o ciclo da água, você tem o ciclo do dinheiro. E olha só que louco, você pega desses 200 anos para cá, você vai ver pessoas que ganharam dinheiro sem necessariamente empreender no mercado imobiliário. Mas depois que essas pessoas podem ganhar dinheiro de diversas formas diferentes, elas vão investir no quê? Mercado imobiliário. E não interessa o sistema de governo, o sistema político. Vou pegar aqui o maior exemplo do capitalismo, McDonald's. McDonald's é uma empresa que vende hambúrguer. Ela é a maior compradora de terra valorizada em qualquer lugar do mundo. O McDonald's é uma incorporadora imobiliária que vende para você uma loja que vende hambúrgueres. Percebe? Você vai falar, por exemplo, o exemplo da China. Como que a China cresce? Fazendo qualquer coisa. Então você está ali, eu que venho do ramo de telecomunicações, você tem essa revolução dos smartphones e afins. Você vai fabricar esses smartphones aonde? Lá, na China. Esse capital desses smartphones reverte-se em dinheiro para a China. Onde que a China aplica? Dá na mão daquelas empreiteiras absurdas lá, Evergrande e outros, construam casas, prédios. Construam cidades. Cidades, construam bairros. Você vem aqui para os Estados Unidos, o Warren Buffett, tem um fundo que controla a Coca-Cola. De tempos em tempos, onde que ele aporta grande parte do capital dele? Em fundos de imóveis, em fundos imobiliários. Você percebe que você não tem jeito. Aqui, Balneário Camboriú, que é a cidade com metro quadrado mais caro do Brasil. Você está aqui, você investe, você constrói para venda. E esse é pelo menos um dos casos que acontece muito aqui, que vem o quê? Dinheiro do agronegócio para cá. Esse dinheiro não nasce aqui. Também não nasce na fazenda lá no, sei lá, Mato Grosso. O cara está plantando soja para vender para onde? Para a China. Para a China usar como ração para porco, para boi. E por que a China compra essa soja? Porque faz ali componentes para a indústria de tecnologia. Que vai para onde? Para o smartphone que está no seu bolso. Por exemplo, estou dando um exemplo bem resumido. Você percebe que eu tenho todo esse ciclo de capital que sempre retroalimenta o mercado imobiliário. Não tem jeito. Né? Esses mesmos investidores que eu trabalhei com eles a vida toda, em telecomunicações. O capital está indo para onde? Esse capital de construção de rede está vindo para onde? Imóveis. Está vindo em imóveis. Exatamente. Você trabalhou com açaí? Cara, vai para imóvel. E você mesmo hoje, Léo, você tem aí duas atividades, uma como incorporador imobiliário e outra como professor, que tem justamente aqui a CP8 Educação. Eu não conheço por dentro da sua empresa, mas eu te garanto, se você já não pegou o capital da sua empresa hoje, você vai pegar no futuro como a Domus Educação para investir em quê? Imóveis, 100%. Então, quando eu entendi essa questão de falar, peraí, mas não é um processo aqui da minha região, não é um processo nacional, é um processo universal. Global. Então, aí realmente você entende essa questão do Eli Horn falar lá pro repórter. Tá, mas é só uma Selic. Sim.
continue. Só continue. Só continue. É claro que é claro que tudo bem, eu estou fazendo aqui uma baita de uma viagem, um contexto histórico que, enfim, você não precisa fazer toda essa alocação, mas quando você entende isso, que é um fundamento, né? Esse é um fundamento que você fala, olha, qual lado que eu vou estar? Percebe? Quando você tem essa clareza, você entende, eu quero estar desse lado aqui, onde eu estou participando desse fluxo de capitais. Ou na plateia ou no campo de batalha, né? Exatamente. Então vamos para o campo de batalha. Exatamente. E quando você começa a ter essa clareza sobre aprendizado, sobre ciclo de você se desenvolver, a ansiedade ela vai indo embora. Com certeza. Ela vai, sim, né? Ela vai fica administrável, né? Exato. E aí, no entanto, que você fala, olha só, eu tive um resultado em 2 anos de 10% de lucratividade no qual eu fui investidor, e agora eu estou indo por um VGV 250% maior sem capital. Parece contraintuitivo, né? Exato. E por que eu consegui? E por que eu consegui isso? Porque eu aprendi. Porque eu entendi esse processo. E eu ainda tô eu costumo dizer que eu ainda tô nas marolas, né? Eu tô com a minha pranchinha de surf, sim, ainda na arrebentação. Eu não saí da arrebentação para ter aquela. Que aí, enfim, você chega no Elihorn da vida, né? Que tá lá com a Cirela, ele já tá em alto mar, com o transatlântico dele, sim, seguindo, né? Mas eu entendo esse processo. Ok, eu ainda tô na arrebentação. Quer dizer, é só não parar. É seguir em frente. Eu vou ter ondas que vão me ajudar, que vão me jogar um pouco mais para frente. Eu vou ter ondas que vão me puxar um pouquinho mais para trás, né? E não adianta eu lutar contra elas. Esse exemplo todo de falar para vocês, eu tive né? Tudo é uma questão de você querer olhar pelo copo meio vazio ou meio cheio. Eu vendi uma casa num condomínio com 10% acima da média. Ok, você teve uma baixa lucratividade? Sim. Mas entender esse processo dentro daquele condomínio me permite, hoje, alcançar oportunidades mais interessantes, melhores. Né? E agora, naturalmente, eu continuo também sempre disposto a aprender. E sei que ainda preciso aprender mais sobre essa estruturação de obra, né? Para nos próximos empreendimentos, aí sim, começar a crescer em escala, que não tem jeito. Você precisa estruturar para crescer. Cara, quantas pessoas que têm esse resultado, digamos que negativo, meio vazio e para, né? Eu queria que essas pessoas estivessem assistindo esse podcast agora e vendo essa lição que o Vini passou, sabe? Para virar essa chave e falar, putz, eu tava de fato olhando como encarar, né? Exato. Exatamente. A forma como e quais são os números desse próximo empreendimento que você está viabilizando aí? Então, vamos lá. Né? Já temos ali um terreno que aí, por exemplo, né? É um terreno hoje que vale R$700 mil para abrir a boca e vender amanhã. E eu vou fazer uma casa de 2,5 milhões de VGV. O que eu já estou te dizendo aqui? Que é um terreno caro. Ou seja, o que significa? Que eu tenho um potencial de construção maior para esse terreno. Que eu até mostrei para você aquela planta daquele sobrado que você gostou bastante. O que eu acabei tomando de decisão? De falar, opa, peraí, esse sobrado aqui ele é muito bom para essa região. O que significa? Que eu vou ter um VGV um pouco elevado. Então, talvez faça sentido eu fazer o quê? Uma casa térrea, mais rápido. Pego esse projeto aqui que eu já tenho, deixo aqui debaixo do braço de stand-by. E isso é uma coisa que você aprende também no mercado imobiliário, que às vezes você faz uma reunião com uma pessoa, você às vezes avança num projeto e você não executa ele na manhã. Você às vezes deixa ali guardadinho para um próximo momento. Se eu não me engano, você fez isso com uma casa também, no condomínio que você constrói. Você tem um projeto pronto ali, eu falo, opa, deixa lá, que algum tempinho eu vou construir ali. Então agora eu vou fazer uma casa térrea, que eu vou ter um custo global ali de aproximadamente 1.500.000 a 1.600.000 para vender por 2.400.000, 2,5 milhões, ou seja, eu tenho um markup ali interessante de 50% em cima do custo global do empreendimento, percebe? E tem outra coisa. No meu primeiro empreendimento, como eu peguei ali aquela ressaca pós-pandemia, lembra que eu tinha um terreno, na época valia 170, quando eu terminei a obra valia 250, ele só vai, né? Eu tinha ali um VGV de 400, né? 4 vezes o valor do terreno, mas eu tinha o quê? Uma projeção de números do futuro.
Ou seja, as casas, quando eu comprei o terreno, as casas eram 650 mil. Eu vendi ela por quase 1 milhão, percebe? É claro que eu tive o quê? O tempo também indo a meu favor sobre a valorização, mas não aconteceu a valorização que eu gostaria. Agora, olha aí um insightzinho. Eu estou pegando um terreno que eu já tenho valor hoje, trago a valor presente, e tenho perspectiva de estabilização da valorização desse terreno, mas se o terreno explodir de valor, isso me conta a meu favor, porque vai aumentar o preço da casa. E esse VGV pretendido, eu não estou jogando ele projetando no futuro. Eu estou jogando ele aqui no presente, a valores do presente. Ou seja, o tempo que eu vou ter de obra, como eu já tenho um custo hoje que está estabilizado e a gente não tem nenhuma perspectiva que vai ter uma pandemia ou uma disparada de preços, eu tenho hoje o tempo também ao meu favor. Então, ou seja, eu tenho um empreendimento que é viável com o preço do presente e projetando no futuro. E o imóvel não vai baixar de preço. Ele não vai se desvalorizar, ele vai valorizar. Então, olha só que como eu consigo ali ter uma âncorazinha de segurança de falar, pô, peraí, eu consigo hoje, com esses valores do presente, aplicar a minha construção e vender no futuro com o valor de hoje com lucratividade. Pô, mas se o preço tende a aumentar. Tende a aumentar, porque a gente vai ter umas perspectivas de redução de taxa de juros, mercado aquecendo, percebe? Então, não vou dizer para você que é um oceano azul, longe disso. Sim. Mas um cenário ideal inesperado, né? Mas tem uma boa perspectiva de exatamente. Entende que isso e para mim conseguir ter acesso a esse tipo de oportunidade é só com conhecimento. Sim, bom demais. E Vini, se você puder deixar uma mensagem para todos aí que estão pensando em ingressar na incorporação imobiliária ou pretendem ingressar ou já estão, o que você diria para eles? Vai. Vai. Cara, primeira coisa, né? O mercado imobiliário é o maior mercado do mundo. Ponto. Mas a gente pode ter mas é difícil. Os imóveis a gente pode ter uma boa. Cara, essas coisas ficam sempre dentro da sua cabecinha. Sai dos grupos de WhatsApp, sai desse. Cara, foca no que é importante na sua vida. E o que é importante na sua vida, cara, é a sua saúde, é a sua família e o seu trabalho. Ponto. Todo o resto é ruído. Total. Todo o resto é ruído. E para você entender de incorporação imobiliária, você não precisa começar construindo um prédio, você não precisa começar construindo uma casa de padrão luxo de 10 milhões. Entenda o mercado. E para isso, eu estou aqui como um testemunho. Cara, o que a CP8 passa para a gente como conteúdo faz você abrir seus horizontes. Você precisa ter um método ali, claro, validado, aplicável e replicável. É claro que a realidade de vocês aqui em Santa Catarina é completamente diferente da minha lá de São Paulo. Mas os fundamentos são os mesmos. Percebe? Talvez eu não consiga ter a mesma lucratividade, fazer empreendimentos tão caros, mas, pô, os fundamentos são os mesmos, a base é a mesma, a matéria-prima é a mesma, percebe? Então, para você empreender neste mercado, cara, você vai falar, a chance de você ter prejuízo, você tem que se esforçar demais, percebe? Você tem que fazer muita bobagem. O universo tem que se alinhar assim de uma forma assim muito improvável. Que eu acho que nunca se alinhou. Nunca se alinhou, exatamente. De uma forma que ele nunca se alinhou. De uma forma que ele nunca se alinhou. E o conhecimento liberta. Conhecimento é libertador. Tenha disciplina de aplicar o método. E com o desenvolvimento desse conhecimento, com o tempo você vai se libertar de crenças limitantes, de amarras que podem te causar ruído, te atrapalhar nesse mercado imobiliário. Então, vocês sabem disso, eu sou fã de vocês há muito tempo, né? E eu acho que é isso, cara. Estuda, entenda e toca o barco, só segue. Só não para, só não desiste.
Show demais, Vini. Sensacional. Demais. É a nossa segunda episódio juntos aí. Tenho certeza que vale a pena até o pessoal assistir o primeiro para ver como que era, né? Quais eram as ideias e agora e tudo. A gente vê a transformação, é muito bacana e fazer parte de tudo isso aí para nós é gratificante demais, sabe, Vini? Eu te desejo muito sucesso para você cada vez mais aí nos teus próximos empreendimentos. Obrigado. Que a base foi bem feita, né? A fundação foi bem feita agora desse conhecimento. Agora, os próximos é agora começar a subir os pavimentos aí, né? E viabilizar novos negócios e conte com a gente para os próximos níveis seus aí. A gente vai estar aqui torcendo e assessorando em tudo que for necessário. Obrigado mesmo pela confiança de sempre. Eu que agradeço. Muito obrigado. Valeu, Vini. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu. Tchau.